Olá! Hoje nós vamos falar sobre verbos impessoais. Primeiro, o que é um verbo impessoal? Gente, acompanhe a definição aqui. O verbo impessoal é o verbo que não admite sujeito. É um verbo sem sujeito. Vamos para o exemplo? Eu tenho dois exemplos que vão mostrar para você o que é um verbo pessoal e o verbo impessoal. No exemplo 1, nós temos: choveu muito hoje. Eu pergunto para o verbo chover: quem choveu? Não tem sujeito. Portanto, ele é um verbo impessoal sem sujeito. Enquanto que Lucas viajou ontem, eu pergunto para viajou: quem viajou? Lucas. Então, eu tenho resposta porque eu tenho sujeito. Dessa forma, viajar é um verbo pessoal porque tem sujeito. Chover é um verbo impessoal porque não admite sujeito. Mas o que isso significa, Hugo? Olha para cá, gente. Todas as vezes que nós tivermos um verbo impessoal, o seu uso deve ser no singular. Verbo impessoal, uso no singular. Quais são os verbos impessoais cujos usos devem ser no singular? Chover, ventar, nevar, trovejar. Os verbos que dão ideia de fenômenos da natureza, como esse aqui, devem ficar no singular. Choveu, trovejou, nevou. Verbos haver, fazer e ir, quando forem impessoais, também devem ficar no singular. Mas em que momentos e por que eles serão impessoais? Acompanhe comigo as 5 situações que eu trouxe para explicar em que momento eles serão verbos impessoais. Primeira situação, nós temos o verbo haver. O verbo haver, dando ideia de existência, de existir, será verbo impessoal, portanto, uso no singular. Então, em vez de dizer haviam feridos, você não vai dizer haviam plural, você vai dizer havia singular. Por quê? Existir, impessoal, singular. Havia feridos no local. Tudo bem? Nós temos haver dando a ideia de acontecer. Acontecerão espetáculos no Natal. Mas se eu uso o verbo haver dando a ideia de acontecer, impessoal, singular. Então eu diria, haverá espetáculos no Natal. Nós temos fazer dando a ideia de tempo decorrido. Olha isso. Aqui eu digo, faz 2 anos que não viajo, ou fazem singular, gente. Singular porque ele é um verbo impessoal. Ele tem aqui a ideia de tempo decorrido. Então, faz 2 anos. Faz 2 horas que eu estou esperando você. Singular. Faz 2 horas e não fazem. Aqui, fez noites muito frias ou fizeram noites muito frias. A gente tem fez noites muito frias. Fazer dando a ideia de clima. Impessoal, uso no singular. Por fim, nós temos o verbo ir. O verbo ir também dando a ideia de tempo decorrido. Veja, vão para 2 anos ou vai para 2 anos que não viajo. Ir, tempo decorrido. Verbo impessoal, uso no singular. Portanto, o correto seria vai para 2 anos que não viajo. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, mande nos comentários que eu estou aqui para ajudá-los. Muito obrigado e até a próxima dica. Fui!